Olá, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe e ilumine aqui, pastor Adilson Santos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Detalhe, é de graça e vai ajudar o canal, tá bom? Então faça isso agora, antes de você ouvir a palavra. Já se inscreva, ative o sininho. Depois, se você gostar, compartilhe, porque Deus, Ele vai abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem é lado de dentro ou lado de fora? Qual é o local que você se encontra nesse exato momento? Do lado de dentro ou do lado de fora? Quero que você entenda que o lado de dentro representa bênção, representa milagre, representa resposta, representa livramento. E o lado de fora é exclusão. O lado de fora é fora da palavra, fora do evangelho. Então eu queria que você analisasse a sua vida. Hoje você está dentro ou fora do evangelho? Dentro ou fora da fé? É isso que eu quero compartilhar com você nesse exato momento. E você vai compreender o que eu quero dizer. Marcos capítulo 3, versículo 31. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que me chama a atenção quando Maria e aquele monte de filhos, irmãos, irmãs de Jesus, plural, significa que irmãos tinha mais de um homem e irmãs tinha mais de uma mulher. Então, no mínimo, quatro irmãos aí, com certeza tinha muito mais. Estavam todos do lado de fora, querendo falar com ele. Então, quando eu parei para meditar nessa palavra, eu entendi que estava tendo uma reunião, Jesus estava pregando a palavra e Maria chegou atrasada. Maria chegou atrasada e ficou do lado de fora porque tinha muita gente. Sugere duas coisas: ou ela chegou atrasada ou ela estava no lugar errado. Ela deveria estar aonde Jesus está. Por isso ela ficou do lado de fora. Lá de fora representa sem Deus. Lado de fora representa sem Jesus. Tanto é que Jesus praticamente desdenhou. Sua mãe está lá do lado de fora querendo falar contigo. Talvez quem disse para Jesus isso deve ter pensado, ele vai correr para mandar todo mundo abrir espaço para ela entrar, porque é a mãe dele. Mas foi completamente ao contrário. Ele disse: minha mãe e meus irmãos, os que estão aqui ouvindo a palavra, praticando o que o meu Deus, o meu Pai, está ordenando através da palavra. Naquele momento ali, ele estava ensinando que a fé vale mais do que o sangue. A fé é mais importante do que qualquer parentesco físico, natural da terra. Ele disse: a minha mãe e meus irmãos são todos que estão aqui ouvindo a palavra. Ninguém esperava isso do Senhor Jesus. Mas a Maria ouviu isso porque ela estava do lado de fora.
Quando você fica do lado de fora, você perde a Deus. Porque quando você está do lado de fora, significa que você não está dando atenção, você não está prestando atenção. Então, duas coisas aconteceram aqui, provavelmente. Ou ela chegou atrasada, ou ela estava onde ela não deveria estar, por isso chegou depois. Porque a prioridade tem que ser a palavra, prioridade tem que ser Jesus. E ela não priorizou isso, por isso Jesus também não priorizou ela. Jesus priorizou aqueles que estavam do lado de dentro, que estavam com ele dentro da fé, dentro do evangelho. Então você tem que entender isso. Qual lado você está? O lado de dentro ou o lado de fora? Porque você pode ficar do lado de fora chamando a Deus, gritando por Deus, e não vai ser ouvido, não vai ser atendido, porque você está no lugar errado. Você tem que estar dentro e não fora. Você tem que estar disputando os melhores lugares dentro e não do lado de fora. Porque do lado de fora você vai fazer como Maria, mandar chamar, mas Jesus não vai dar atenção. O que significa estar do lado de fora? Sem fé, não praticando a palavra de Deus, significa estar do lado de fora. E você vai chamar, mas Deus não vai te atender, porque você está do lado de fora. Você precisa entrar. Pastor Adilson, como que eu faço para entrar? Então você precisa se submeter. Não é Jesus que tem que submeter a você, é você que tem que submeter a Jesus. Não é Jesus que tem que ir até você, você tem que ir até ele. Maria mandou chamar ele, em outras palavras, eu sou sua mãe, você tem que vir aqui. E ele disse não, porque naquele momento já não era mais Jesus homem, Jesus natural, e sim o Filho de Deus, o Salvador. Ele já tinha tomado a posição de Salvador. Ali Maria precisava dele, não, ele precisava de Maria. É isso que a Maria não entendeu, é isso que tem pessoas que não compreendem. As pessoas tentam entender Deus de uma forma natural e elas não conseguem compreender, porque Deus tem que se compreender ele em espírito e em verdade. Tem que adorar e compreender Deus em espírito. E Maria no natural não entendeu, por isso que ela mandou chamar. Em outras palavras, eu sou sua mãe e tenho autoridade sobre você. Você tem obrigação de vir aqui me atender. E naquele momento ele não a atendeu. Porque ele é ruim, porque ele é mau? Não, é porque ali naquele momento ele estava passando uma mensagem. Você precisa do Salvador, não o Salvador precisa de ti. Você cumpriu sua missão até aqui de criar o Filho de Deus, mas agora você, como ser humano, também precisa do Salvador e precisa estar do lado de dentro do Evangelho, dentro da palavra, para você receber a atenção de Deus e não do lado de fora. Ela estava do lado de fora. Por isso que Jesus não deu, entre aspas, não deu a mínima. Ali ele estava ensinando todos que estavam com ele que o mais importante é Deus. Se Deus está ali do lado de dentro pregando, você tinha que estar lá dentro também ouvindo e não chamando do lado de fora Deus. As pessoas estão do lado de fora chamando a Deus. As pessoas não querem praticar a palavra, não querem se santificar, não querem se separar para Deus, não querem ter uma vida com Deus, mas na hora do sufoco elas querem chamar a Deus. E muitas dessas pessoas não são atendidas porque o clamor dela, o chamar dela, é um chamar de desespero e não de fé, porque está do lado de fora. Quando você está do lado de dentro, você está ouvindo a palavra, é o que está acontecendo no contexto aqui. Jesus está falando, olha, minha mãe, meus irmãos, quem tem prioridade comigo são vocês que estão aqui dentro ouvindo a palavra. Vocês é que têm o valor devido para mim e para o Pai.
não os que estão do lado de fora. Deus é mau? Deus não é mau, só que Deus dá chance para todo mundo entrar. O reino de Deus, ele é imenso, ele é grande, ele cabe todo mundo. Ele cabe todos. Cabe o homossexual, cabe pedófilo, cabe traficante, assassino, cabe todo tipo de pessoa, desde que ela se arrependa e queira uma vida nova com Deus. Porque se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não quiser, ela sempre vai estar do lado de fora. Pode estar dentro de uma igreja, pode morar dentro da igreja e estar fora da palavra. Pode ser pastor, bispo, trispo, modo de dizer, né? Brincadeira, né? Bispo, trispo, ou seja, você pode ter a posição maior dentro de uma religião, dentro de um templo, dentro de um segmento, mas se você não praticar, não se submeter a Deus, como Ele pede, você está do lado de fora. E do lado de fora você vai gritar, mas não vai ser atendido. Agora, a partir do momento que você entra, você se torna uma nova pessoa. Por isso que Ele te atende. Porque você se torna uma nova pessoa. O próprio sangue de Jesus te purifica, te limpa. E você passa a ser herdeiro das promessas de Deus e estar do lado de dentro. E ter direito como todos que estão dentro da palavra têm. Poder de filho. Você se torna filho de Deus através do sangue de Jesus que cai sobre você, te purificando, te limpando, independente do pecado que você cometeu. Se você estiver do lado de dentro da palavra, Deus, ele te purifica desde a mente, o coração, a alma, e você é uma nova pessoa, e você tem todos os direitos como um filho legítimo. E aí Deus começa a te honrar, e você está dentro da palavra, e você está dentro, e as bênçãos começam a cair sobre você. É como se você entrasse dentro de um recinto onde está tendo uma chuva de bênçãos ali dentro, só ali dentro. Mas se você ficar fora, você não entra debaixo dessa chuva de bênção. Mas dentro você vai se encharcar de bênção, de paz, de saúde. Mas você tem que entrar. Glória a Deus. Se você está gostando, deixa o seu like. Deus está falando com você. Você precisa entrar. Entra agora. Talvez tem gente, eu já vi gente dentro da igreja 6, 7, 10 anos dentro da igreja, mas nunca entrou dentro da palavra. Vai na igreja, frequenta, mas nunca se submeteu ao evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Por isso está do lado de fora. E corre o risco de, quando a porta se fechar, não ter mais chance de entrar. Então, o que aconteceu com Maria foi isso. E a prova que eu estou falando lá de dentro é bem melhor, que no próprio capítulo, Marcos capítulo 2, versículo 3, quando o pessoal leva o paralítico para receber a cura, Jesus estava dentro da casa. Mas olha só a diferença dele com Maria. Maria era mãe, mas ela quis usar da autoridade dela natural e mandou chamar. O paralítico que foi levado por 4 amigos, ele não mandou chamar, porque ele não se sentia autoridade sobre Jesus, ou que ele tinha Não. Ele chegou lá, o que aconteceu? Olha só, o capítulo 2 de Marcos, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, olha só, a mesma forma que Maria, chegou, não podia se aproximar, não podia entrar porque tinha muita gente. Só que o que eles fizeram? Descobriram o eirado do ponto correspondente aonde que ele estava, ou seja, o telhado, abriram o telhado e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. No momento que Jesus perdoou o pecado, ele logo em seguida ele já fala para o rapaz: pode levantar e levar o seu leito. Ou seja, ao invés dele mandar chamar ou querer, tenha dozinha de mim porque eu sou paralítico. Não, eles tiveram uma atitude de fé e falaram: daqui fora nós não vamos ficar. Nós vamos entrar, abrir o telhado e entraram. Você tem que abrir o telhado pela sua fé e entrar. Se não tem espaço para você, abre o telhado e entra, mas não fique do lado de fora. Entra com vontade e Jesus vai olhar a sua fé. Jesus vai, não importa o pecado que você cometeu, se você agir pela fé, Jesus vai olhar para você, vai dizer: os seus pecados estão perdoados, você recebe uma vida nova a partir de agora. E não tem coisa melhor do que uma vida nova, expectativa, perspectiva nova, é o que Jesus quer te dar. Amém? Mas você tem que entrar definitivamente aonde Jesus está. E Jesus está dentro da palavra. Jesus está dentro do evangelho. Jesus está do lado de dentro e não do lado de fora. Por isso que esses rapazes aqui conseguiram um grande milagre, porque eles entraram. Maria recebeu um não, porque estava do lado de fora. E nós precisamos de entrar definitivamente do lado aonde Jesus está, que é o lado de dentro do evangelho. Amém? Glória a Deus. Eu lembrei agora de quando eu cheguei na igreja. Fui evangelizado por um obreiro, participei de algumas reuniões na casa e o obreiro nos convidou a conhecer a igreja. E ele disse uma coisa que foi muito forte e a gente fez do jeito que ele falou. Ele falou: olha, vai pro meio, não fica na beirada não, vai pro meio, ele falou. Ele perguntou para nós: quando você vai numa festa, você gosta de ficar onde? Eu falei: eu gosto de ficar no meio. Eu gosto de estar perto do dono do aniversariante, tirar foto perto do bolo. Ele falou: então, quando vocês forem para a igreja, vai para o meio. Não fica lá no fundão com vergonha, você achando... Não, vai para o meio. É para bater palma, bate palma. É para dançar, vamos dançar. É para pular, vamos pular. Vai para o meio. E nós chegamos na igreja como se nós já estivéssemos ali há muitos anos. Porque na hora dos corinhos nós dançamos, nós brincamos. O povo chegou em nós, o povo da igreja, e perguntou: vocês são de que ministério? Nós falamos: nós não somos de ministério nenhum. A primeira vez que a gente entra dentro da igreja. Eles falaram: nossa, nós pensávamos que vocês eram de algum ministério, vocês estão tão animados, tão alegres. Mas é porque nós fomos para o meio, nós entramos de fato e verdade, nós entramos com tudo, porque o obreiro nos preparou. Ele falou: vocês vão fazer assim, chega na igreja, já vai com tudo, faz tudo. E deu certo, porque dali eu me tornei obreiro, meu primo se tornou obreiro, e os outros também, e o pastor, e também fomos levantados pastores, e hoje cada um está no canto. Ele está lá no Amazonas, eu estou aqui na Bahia, o outro está lá não sei aonde, em São Paulo. Então valeu a pena ter ido para o meio, valeu a pena ter entrado de cabeça dentro da onde Jesus está, que é no evangelho, na palavra. Então não fique do lado de fora. Essa é a palavra que Deus quer falar com você. Para de ir para a igreja e não praticar. Para de ir para a igreja por ir. Você vai para a igreja, vai para buscar, vai para se entregar, vai para honrar a Deus. Ouve a palavra e coloque em prática no dia. Um dia eu vou melhorar. Não, coloque em prática na hora.
É agora, então é agora. Tem que tirar isso, eu vou tirar isso, eu vou parar de fazer isso. Vou parar de ir em tais lugares, vou ter que deixar essas companhias que me levam pro buraco, eu vou tirando isso, parar de falar palavrão, parar de xingar, parar de responder para a mãe, parar de brigar com a esposa, parar de brigar com o marido, honrar o marido, honrar a esposa. Pô, começa a praticar o que Deus mandou praticar e aí você vai ver o que vai acontecer com você, vai dar tudo certo na sua vida.